Esse texto diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Eu quero trazer como tema desta mensagem: estamos em guerra. Estamos em guerra. E eu não estou me referindo a esta guerra que está aí. E os noticiários recordando e reportando todo momento, a toda hora. Eu não estou me referindo a esse caldeirão, esse barril de pólvora que é o mundo hoje. Nação contra nação, reino contra reino. Eu estou falando de uma guerra mais perigosa. Uma guerra que não alcança apenas um grupo ou outro das nações, mas todos os seres humanos, sem exceção. Uma guerra mais renhida, de consequências mais danosas, onde não há campo neutro. Nós estamos em guerra, uma guerra espiritual. E quando você fala de guerra espiritual, há dois perigos gravíssimos que precisam ser evitados nessa batalha. O primeiro deles é subestimar o inimigo. Não se fala numa guerra responsável, onde você não sabe contra quem você está lutando, quais são as armas do inimigo, quão poderosos eles são, quais são suas estratégias, quais são suas armas, quais são seus pontos de ataque, de defesa. É preciso conhecer a força deste inimigo, e é muito perigoso você entrar nessa guerra de cara limpa. É muito perigoso você achar que você pode enfrentar essa batalha com armas carnais. É muito perigoso você não entender contra quem você está lutando ou subestimar o poder deste inimigo que você precisa enfrentar. Subestimar o inimigo é um risco fatal. Talvez um dos grandes, dentre tantos prejuízos que o chamado movimento de batalha espiritual trouxe, distorcendo a verdade, é que muitos olharam para o inimigo como se fosse uma formiga inofensiva e começam a falar palavras e gracejos que não têm qualquer amparo nas Escrituras. A Bíblia diz que nós não podemos subestimar o poder do inimigo. A Bíblia diz que nós precisamos nos acautelar e vigiar, porque este inimigo é terrível, ele é poderoso, ele é maligno, ele é assassino, ele veio para roubar, para matar, para destruir. E precisamos de armas espirituais poderosas em Deus, para destruir fortalezas e anular sofismas. Então este é o primeiro perigo que precisamos evitar. Mas há um segundo perigo, que é o perigo de superestimar o inimigo. É de achar que ele está no mesmo nível de Deus, como se o diabo fosse uma espécie de páreo para Jesus. Na verdade, o nosso Deus é único, é incomparável.
Nós não estamos falando de um Deus caído, estamos falando de um anjo caído. E então, em muitos lugares se fala mais no diabo do que em Jesus. O diabo tem até microfone. E as pessoas começam a falar mais dele do que do nosso glorioso Redentor. Este é um extremo perigoso que nós não podemos nele cair. Mas Paulo, ao tratar desta matéria, no final desta epístola, considerada a rainha das suas cartas, a carta mais eclesiológica das cartas paulinas, ele vai nos mostrar primeiramente contra quem não é a nossa luta. E peço que você leia comigo o verso 12, onde ele clareia esse ponto. Vamos ler juntos, por gentileza? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Agora eu quero que vocês leiam de verdade comigo. É muito importante a igreja acompanhar a pregação com a Bíblia aberta. E é muito importante que você esteja antenado com o texto. Então eu quero pedir à igreja toda agora que leia em voz alta, clara, bonita e sonora, todos juntos. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A primeira coisa que Paulo deixa claro é que a nossa luta espiritual não é contra pessoas. Às vezes nós imaginamos que se nós tirarmos alguém do nosso caminho, o nosso problema estará resolvido. E às vezes olhamos para algumas pessoas e esse fulano é uma pedra no meu sapato. Esse fulano atrapalha a minha vida. Lá no seu trabalho, lá na sua empresa, lá na sua parentela, lá nos seus relacionamentos. E às vezes você pensa que essa pessoa é o seu problema e luta contra ela. Mas ainda que você consiga eliminá-la, ainda que você consiga afastá-la do seu caminho, o seu problema não estará resolvido, porque ele é apenas um instrumento nas mãos do verdadeiro inimigo, que se tirar um do caminho, ele coloca outro e outros. Então Paulo está dizendo que você não pode encarar pessoas como se elas fossem o seu verdadeiro inimigo. Não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra pessoas. Seu problema, portanto, não é seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, seus filhos, seu sogro, sua sogra, seus cunhados, seus parentes, seus vizinhos, seu sócio, seus colegas de trabalho. Não, não são seus concorrentes. Se entrarmos por aí, nós já estaremos derrotados, porque não entenderemos quem de fato é o inimigo. Mas notem comigo que Paulo agora vai dizer contra quem então é a nossa luta. E antes de voltar ao versículo 12, leia comigo em voz alta o verso 11, por favor. Vamos juntos. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E aí ele nomina, aí ele define quem é o inimigo. É o diabo. E no verso 12, seus agentes. E a pergunta é quem é esse ser? E a Bíblia define como maligno, como ladrão, como pai da mentira, como assassino, como Abadom, Apolion, destruidor, como aquele que veio para destruir, para matar, para roubar. A Bíblia o chama de antiga serpente, o dragão, aquele que é o Deus desse século, é o príncipe da potestade do ar, é o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. É contra este inimigo terrível, maligno, que é a nossa luta. Mas notem comigo, meus amados irmãos, que no versículo 12, ele vai trazer para nós uma espécie de hierarquia do mal. John Mackay foi presidente do Princeton, tratando deste texto, no seu comentário aos Efésios, diz que nós encontramos aqui a ordem da desordem. O inimigo não é tão tolo a ponto de ser desorganizado. Ele tem uma ordem.
de comando. Estamos falando de guerra. E então tem o chefe desta horda maligna, que é o diabo. E então nós temos principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal. Nem todo nível de batalha espiritual tem o mesmo grau de resistência. O Dr. Mark Lloyd Jones, no seu belíssimo livro O Combate Cristão, tratando desse texto, diz que há demônios e demônios. Há momentos em que uma batalha espiritual, até num campo de uma possessão, por exemplo, pode ter uma resistência menor. Há outros momentos que a resistência é maior. E quando os discípulos não puderam enfrentar uma situação e não conseguiram lograr êxito na libertação de um menino, perguntaram para Jesus: por que nós não podemos? E Jesus respondeu: esta casta não sai senão com oração e jejum. Então é necessário entender que existe uma horda do mal, de forças do mal, que se opõem a nós, que nos atacam, que nos espreitam, que colocam situações adversas no nosso caminho. E não podemos subestimar esses perigos, ou melhor, não podemos enfrentar esses inimigos de cara limpa, com armas carnais. Precisamos de armas poderosas em Deus para destruir fortalezas e anular sofismas. Mas ainda chama a atenção dos irmãos ao afirmar que este inimigo, ele é maligno, porque notem vocês no verso 12 que ele fala: dominadores deste mundo tenebroso. Deste mundo tenebroso. Agora para um pouquinho comigo para perguntar: você tem dúvidas de que nesse mundo tenebroso, nesse sistema posto no maligno, as coisas são de fato trevosas? O submundo disso, o laboratório de todas as ideias, de todos os conceitos distorcidos, de todas as ideologias diabólicas, de todas as filosofias perniciosas, de todo o joguete nas mãos desse inimigo para perturbar, para confundir, para escravizar as pessoas. É um mundo tenebroso. Não há dúvidas, meus amados irmãos, que ideologias malignas são gestadas não apenas no coração de um homem perverso, mas inspiradas por espíritos demoníacos. Não há dúvidas de que a depravação moral que graça em nosso meio tem também inspiração maligna. Quando você abre uma Olimpíada, que é uma modalidade esportiva para o mundo todo, e se abre uma Olimpíada escarnecendo da ceia do Senhor, o que tem isso com a Olimpíada? A não ser uma tentativa de escarnecer da nossa fé, do cristianismo, daquilo que foi mais sublime no ministério de Jesus, que foi a inauguração da nova aliança em seu sangue, uma profanação. É claro que as pessoas fazem isso porque elas não conseguem ficar livres de Jesus. Não conseguem. O mundo odeia Jesus e vai odiar sempre. Mas precisamos entender que o que está por trás é muito mais do que mentes pervertidas moralmente. Há uma inspiração demoníaca. Eu disse, eu não sei se aqui, pastor, não estou lembrado disso, mas me parece que foi também, que há pouco tempo, numa escola aqui no Brasil, a diretora percebeu um livro didático e recolheu o livro, porque o livro trazia uma história macabra, em nome de pedagogia. Um pai propondo casar-se com a filha, e a filha recusa a proposta de casamento do pai, obviamente, e o pai persegue a filha. E como o pai foi rejeitado pela filha, porque o pai estava propondo casar com a filha e fazer da sua mulher, a mãe da menina, uma escrava da família. Isso é o enredo do livro. E a filha sentindo-se, o pai sentindo-se rejeitado pela filha, quer entregá-la a uma outra pessoa e a menina comete suicídio. E eu pergunto, o que está por trás disso? Que pedagogia é essa? O que é que se quer alcançar com isso? Qual o propósito disso? A não ser perverter as mentes, confundir as pessoas.
muito mais do que uma pedagogia às avessas,